Vamos gravar aqui o vídeo 2, continuando ainda a aula, né, a explicação. Agora nós vamos falar sobre gradiente, né? Gradiente ou campo escalar, tá? Também é a partir daqui dessa definição que vai ser uma ferramenta importante para a gente entender a aplicação da lei de Poisson, tá certo? E toda a sua definição. Então, quando a gente fala de gradiente, nós vamos aqui fazer um campo vetorial, espaço vetorial, tá certo? Vamos aqui tentar fazer aqui um espaço vetorial aqui, 3 dimensões, certo? Temos aqui x, y e z, né? Então nós temos aqui um espaço vetorial, onde vamos colocar um vetor aqui, na sua origem aqui, esse vetor, temos esse vetor, tá? Então esse vetor aqui, ele escrever na sua forma canônica, né? Ele é xi, tá? Mais yj, né? Mais zk, tá? Então aqui é o vetor escrito na sua forma canônica, certo? E aqui nós temos os componentes vetoriais, né? Os componentes vetoriais aqui nos seus respectivos eixos, né? Componente vetorial aqui do eixo x, componente vetorial eixo y, componente vetorial eixo z, certo? Se a gente encontrar as derivadas parciais dos componentes, desses componentes, tá? Ou seja, se a gente derivar o vetor, tá? Encontrar as derivadas parciais dos componentes, nós encontramos o que é chamado de gradiente, tá? E o gradiente, né, tentar dar uma explicação aqui, o gradiente do campo, né? Ou seja, é a derivada direcional desse campo formado aqui. Então tem tudo a ver com o campo elétrico, né? A gente vai trabalhar campo elétrico não em 3 dimensões, são todos grandezas vetoriais, entendeu? Então tem tudo, daí a gente começa a ter essa definição, entendeu? Então calculando o gradiente, tá certo? A gente vai encontrar justamente a derivada direcional desse campo vetorial aqui que está em questão, tá certo? Então o gradiente representado muitos chamam de delta ao contrário, assim, delta ao contrário, né? Esse símbolo aqui, só que esse símbolo aqui é chamado de nabla, tá? Letra grega nabla, que é o gradiente ou campo escalar, tá certo? Então olha só, aí tem toda eu não vou adentrar aqui novamente na demonstração, mas aqui nós temos um vetor, nós vamos encontrar as derivadas parciais desse vetor aqui em função às suas componentes, x, y e z, certo? E o resultado dessa derivação vai ser o valor do gradiente, o valor do campo escalar, tá? Ou a derivada direcional, tá certo? Então nós vamos derivar esse vetor em função de cada componente, derivadas parciais, tá certo? Vamos utilizar as derivadas parciais. Então vai ficar como? De Haalde, deixa eu botar mais aqui em cima, deixa eu alinhar aqui. Então vai ficar de Haalde V, certo? V sobre de Haalde, vamos derivar em função do componente x, tá certo? Lembrando que aqui, ó, esse componente é o i, né? Se escrevendo aqui na forma canônica, né? Mais agora o de Haalde V sobre de Haalde, vamos y, agora em relação ao componente y, tá? Então aqui é j, né? J mais de Haalde V sobre de Haalde Z, aqui é componente K, certo? Então, o resultado dessa derivação aqui, nós vamos encontrar justamente o gradiente, tá certo? Então, para encontrar o gradiente, a gente utiliza essa expressão aqui, tá certo? Vamos ver um exemplo, tá, da aplicação aqui, para a gente visualizar como é que funciona a aplicação dessa regra aqui. Então vamos escrever aqui um exemplo aqui. Então
Dados, vamos aqui, dados, desfocou um pouco aqui, deixa eu só voltar. Então, vou escrever aqui dados, exemplo, dada a função z, tá certo? 4x ao quadrado, um exemplo aqui para a gente, menos 5xy ao quadrado, tá? Vamos encontrar aqui, letra A, vou escrever aqui letra A. Vamos encontrar o gradiente de z, tá certo? E vamos encontrar a letra B, o gradiente no ponto P, 2 e menos 3. Lembrando que é cálculo vetorial, né? Tem que aí lá na geometria analítica, né? Nós vamos encontrar muito essas definições aí, geometria analítica, álgebra linear, enfim, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos encontrar o gradiente, né, desse vetor, dessa função aqui, tá certo? Ou seja, nós vamos encontrar a derivada direcional, ou seja, nós vamos encontrar um vetor, né? Um vetor. Então vai ficar como? Aplicando a regra aqui, nós vamos encontrar gradiente de z, vai ser o quê? Vai ser, lembrando que aqui essa função aqui ela está em duas dimensões, né? X e y, então nós vamos usar essa expressão aqui, ó. Vamos trabalhar com isso aqui, tá? É só copiar. Então vamos calcular a derivada de z em função de x, tá? Componente i, mais a derivada de z em função de y, j. Então nós vamos calcular essas derivadas parciais aqui, que o resultado vai dar o gradiente, certo? Então vamos lá, né? Vamos aplicar aqui a regra do gradiente. Eu estou falando devagar, é justamente para a gente ter uma compreensão melhor, tá? Os vídeos ficam longos, mas terá uma compreensão melhor, ainda mais para quem esqueceu como se calcula o gradiente e tudo mais, que aqui a gente está partindo do princípio que todos têm esse conhecimento prévio aqui de gradiente, tá? Que a gente não está abordando para quem nunca viu, né? Ou para quem nunca viu, para ter uma noção também de como é que funciona aqui o cálculo do gradiente. Então vamos lá. Então vamos derivar, tá? Encontrar a derivada parcial. A função z é 4x ao quadrado, né? Menos 5xy ao quadrado, certo? Então aqui nós vamos derivar aqui em função de x, tá certo? Tá aqui, né? E mais, aí vamos aqui encontrar a derivada parcial da função z, 4x ao quadrado menos 5x y ao quadrado, tá? Agora nós vamos derivar aqui em função de y, aqui é j, tá certo? Então, pronto, praticamente está resolvido aqui o nosso gradiente, né? Então, de função de z, então aqui eu vou derivar o x, né? Então vai ficar como? Passar o 2 para cá, então vai ficar 8, né? Eu já vou fazer direto aqui, tá? Eu vou passar o 2 para cá e vamos explicar. 4 vezes 2, 8. Então fica 8x, né? 8x, menos aqui, derivando o x aqui fica 0, né? Vai ficar 1, e aqui o expoente vai ficar 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1, então fica menos 5y ao quadrado. Aqui a gente mantém o y ao quadrado porque não está derivando em função de y, né? Em função de x. Aí i, mas agora vamos derivar aqui agora em função de y. Observe que aqui não tem o y, só é 4x. Então a derivada é 0, que é uma constante, né? Observe que isso aqui se torna uma constante. E a derivada, só relembrando aqui, vou colocar bem aqui, a derivada de uma constante, tá? Ou seja, nós temos uma função x, uma constante, a derivada dessa função aqui vai ser 0. Qualquer derivada de função constante. Então aqui vai ser 0. 0. Agora vamos derivar aqui, ó, o 5xy
ao quadrado. A mesma coisa, o 2 passa para cá, então vai ficar 10, né? Então vai ficar menos 10, porque 5 vezes 2, 10. 10 x, y, né? Então essa aqui é a derivada dessa parte aqui, j. Organizando aqui, então o gradiente de z é 8x menos 5y ao quadrado e mais, vai fazer o jogo de sinal, mais com menos dá menos, né? Vamos botar logo aqui menos 10 xy j, tá? Então aqui pode até tirar do parênteses se quiser, tá? Ou pode deixar no parênteses aqui que j, tá certo? Então o gradiente de z ele vai ficar 8x menos 5y ao quadrado i, tá certo? E menos 10xy j, tá certo? Então tá aqui o nosso gradiente, tá certo? Agora, como é que encontra no ponto 2? O que você vai fazer aqui? Aonde tem x? Aqui a gente vai pular para ganhar tempo, né? Aonde tem x aqui, você coloca 2. Aonde tem y aqui, você coloca menos 3. Aí você vai encontrar aqui o gradiente nesse ponto aqui, certo? Aqui é cálculo básico aqui de cálculo vetorial, né? Então, onde tem 2 aqui, onde tem x aqui, ó, aqui você coloca 2, onde tem y você coloca menos 3. 2 menos 3 e faz a operação matemática e você encontra aí o gradiente no ponto, certo? Vou gravar um outro vídeo para a gente agora adentrar, já tem todos os pré-requisitos para a gente adentrar na lei de Poisson agora, tá certo?